Muito bem, gente. Para fechar o nosso tópico da apelação, nos falta o artigo 1013 do CPC. Só para dizer para vocês que eu postei um vídeo sobre questão da avaliação intermediária, sobre prova, sobre trabalho. Mandei mensagem para vocês para fazer a avaliação intermediária, pedindo, é claro, né? E continuamos nos comunicando e pedindo que vocês acessem cada vez mais as aulas, os vídeos, para não acumular matéria, né? Então vamos encerrar hoje, né, a apelação falando sobre o artigo 1013. Esse artigo eu botei para vocês um PowerPoint sem áudio, né? Às vezes eu vou usar PowerPoint com áudio, às vezes sem áudio. E vou explicar para vocês, então, vocês têm o PowerPoint diante de vocês, né? Vou explicar o artigo 1013. Nós aprendemos que o efeito devolutivo significa o quê? Que o tribunal julga aquilo que eu devolvo no recurso. O que eu não devolver, eles não podem julgar. Se, por exemplo, eu perdi dano material, eu perdi dano moral, e eu recorro só do dano moral, o tribunal não pode julgar dano material. Por que não? Porque é o efeito devolutivo que vai acabar restringindo o tribunal ao julgamento daquilo que ele é devolvido com essa restrição. Entretanto, o artigo 1013 estabelece algumas exceções em relação a isso, que daí é o chamado efeito translativo. Então, olhem bem, o artigo 1013, ele estabelece os casos que o tribunal decide questões de ofício, mesmo que não tenham sido devolvidas. Importante referir que se trata de exceção. Por quê? Porque, em tese, o que prevalece é o efeito devolutivo. Então, eu coloquei para vocês cada um dos casos do 1013 que nós vamos analisar agora, exemplificando, né, que é sempre a melhor maneira de aprendizado. Olhem bem, artigo 1013 diz: o tribunal julga o que lhe é devolvido. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Como assim? O que eles querem dizer com isso? O tribunal vai julgar, né, aquilo que de repente não foi julgado na sentença. Serão, porém, o porém está dizendo, é além do que devolvido, objeto de apreciação, questões suscitadas e discutidas que não tenham sido solucionadas. O juiz não solucionou aquela questão. Isso daqui eles estão se referindo àquelas chamadas matérias de ordem pública pelas quais o juiz, né, deixou de se manifestar. Então, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tive agora recentemente um processo que chegou em apelação ao tribunal, e quando o processo chega no tribunal, eles se dão conta que não tinha sido intimado, né, um terceiro que seria interessado, obrigatoriamente teria que ser intimado na causa. O que acontece? O tribunal de ofício decidiu aquilo. Eu já tive, porque a gente faz sustentação oral e acaba assistindo o julgamento dos outros, é muito comum, e eu assisti, por exemplo, questões das pessoas estarem no tribunal discutindo o mérito da causa, o tribunal dizendo assim: não, mas a parte é ilegítima, extinguindo a ação. Então, as questões não solucionadas por juiz, que sejam matéria de ordem pública, que são as nulidades absolutas, que vocês aprenderam lá no TGP, o tribunal tem o dever de dizer de ofício. É um dever. Eu tive um parente meu que ele teve uma causa anos atrás, não era eu advogada, também se fosse, não teria sido o curso lá essa diferença, e ele estava demandando uma ação indenizatória em face, né, de um órgão federal, e aí ele ganhou 5 mil. Não é um desaforo, porque o sujeito ia ganhar muito mais por aquilo ali. Resumidamente falando, vai para o tribunal e o tribunal diz: não, mas peraí, a questão está prescrita. Então ele saiu sem nada. Mas ninguém falou em prescrição, mas prescrição de cadência em matéria de ordem pública. Então o parágrafo 1º se refere a essas questões que devem ser ditas de ofício. O parágrafo 2º ele é menos surpreendente. Ele diz assim: quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Vamos compreender isso. Vocês aprenderam esse mês passado. Quando eu faço minha petição inicial, eu posso ter mais de uma causa de pedir. Por exemplo, imaginem que o autor processa o réu dizendo: o réu bateu no meu carro. Ele estava embriagado, ele passou no sinal vermelho. Ele falava ao celular, ele estava em velocidade. Então vocês vejam, ele tem 4 causas de pedido. Ele tem 4. Da mesma forma, o réu também pode se defender. Olha, eu não estava em velocidade, quem cruzou o sinal vermelho foi o outro, né? Eu estava na preferencial.
Então, às vezes, a petição inicial ou a defesa apresentam mais de uma causa de pedir. O que diz o parágrafo 2º? Se a pessoa recorre, e ela não menciona todas as causas de pedir, ela pede a reforma do pedido. Por exemplo, o autor ajuizou a ação contra o réu pedindo indenização. E ele vai lá e diz, olha, mas ele passou no sinal vermelho. E ele não mencionou, por exemplo, a embriaguez. O tribunal pode reformar a decisão ou manter a decisão com base em causa de pedir que não tenha sido levada ao tribunal, desde que ela esteja na ação. É claro. Veja, eu estou falando da causa de pedir, não estou falando do pedido. Então, o fundamento, mesmo que não levado, desde que esteja na ação, tenha sido objeto de contraditório e tudo mais, pode ser objeto de apreciação pelo tribunal. E agora vem aqui a nossa pior parte, que é o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele, na verdade, ele foi trazido já no outro CPC através de uma reforma e neste ele foi ampliado consideravelmente. O parágrafo 3º é chamada teoria da causa madura. Você já deve ter ouvido falar, isso aqui já caiu em questão de prova de concurso, concurso de magistratura, assessor, enfim. Ele diz assim, ó, se o processo estiver em condições de julgamento imediato, o tribunal deve desde logo decidir o mérito quando? O que é a teoria da causa madura? Quando o processo chega no tribunal e ele está pronto para julgamento, causa madura. Dependendo das circunstâncias, o tribunal não tem que mandar voltar a causa para o primeiro grau. Ele vai julgar o mérito direto. E que casos são esses? Primeiro caso, se o tribunal reformar a sentença fundada no 485. É bem grave, porque vocês vão ver que tem uma supressão do chamado duplo grau de jurisdição. Então, o que é o 485? É quando o juiz do primeiro grau julga o processo sem analisar o mérito. O juiz não julgou o mérito. Muito bem. Pessoa recorre para o tribunal e o tribunal entende que o juiz errou, que tinha que julgar o mérito. O que vocês acham que seria o certo? O tribunal mandar voltar ao primeiro grau. Para o primeiro grau, então, o juiz dá sentença julgando o mérito e a pessoa poder apelar do mérito. Mas não. O CPC diz que se a causa estiver madura, estiver pronta, o tribunal não manda voltar ao primeiro grau, o tribunal já julga o mérito. Então eu me lembro de um caso em Canoas, esse é um exemplo que eu sempre em sala de aula, foi uma jurisprudência que eu li, né? E eu achei bem interessante. A pessoa, o carro dela caiu num buraco, lá no município de Canoas. E ela processou o município, porque furou o pneu, estragou o carro, etc e tal. O município alegou que ele era parte legítima, que o buraco não era responsabilidade dele, porque ele não sabia do buraco, né? Não tinha muita coisa para dizer também. E, surpreendentemente, a juíza acolheu e disse assim, não, realmente, o município é parte legítima, e a juíza proferiu sentença sem julgar o mérito. O cidadão recorreu para o tribunal, disse que a responsabilidade era objetiva e que o mérito deveria ser julgado. E o tribunal disse que o município era legítimo, que, portanto, o juiz errou, e julgou o mérito e já julgou a ação procedente, mandando o município pagar. Vocês vejam, vocês não me dirão, tá, e o que o município pode fazer? Se violar a matéria de direito, o recurso especial extraordinário. Mas é difícil essa violação da matéria de direito, porque a questão é fática, né? Estragou, não estragou, como é que era o buraco, tal. Muitas vezes, então, a pessoa fica com as mãos atadas tendo uma decisão única que é do tribunal. Por quê? Porque se o juiz não apreciou o mérito, e a parte apela para o tribunal, e o tribunal entende que tinha que julgar o mérito, que o processo está pronto, o tribunal julga o mérito. E não é um poder, é um dever do tribunal julgar o mérito. Então, a gente vê que o nosso sistema ele não é essa perfeição de duplo grau, de felicidade. Né? Algumas vezes nós não teremos efetivamente duplo grau. Há uma mitigação, né, do princípio. Vocês vão me dizer, inconstitucional, essa questão aqui já foi julgada pelo STF como constitucional. Então, o que eu vou dizer a vocês? Segundo caso, eu até acho bacana. Olhem bem, se o tribunal decreta a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido da causa de pedir, o tribunal já julga direto o mérito. Como assim? Como é que é decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com a causa de pedir e pedido? É o caso da sentença que é extra ou ultra petita. Não sei se vocês lembram disso. Extra petita é quando o juiz dá o que não foi pedido. Ultra petita é quando ele dá mais do que foi pedido. Por exemplo, a pessoa pediu só dano material. O juiz vai dar dano material e moral. Isso é extra petita. Ultra petita, a pessoa pediu 50 mil. O juiz vai lá e dá 70 mil. Isso é ultra petita. Então vocês vejam, se a decisão é extra ou ultra petita, chega no tribunal
e o tribunal percebe que ela é extra ou ultra petita, ninguém tinha percebido, o tribunal percebe, ele já anula o que está fora e o que excede e passa a decidir. Então isso daqui até que é razoável, porque pelo menos não vai denotar grande perda de tempo. O terceiro caso é um dos mais controversos que nós temos. Porque o caput diz assim, ó, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve, sublinho deve, decidir desde logo o mérito. O inciso 3 diz, quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Aí vem a pergunta, afinal de contas o tribunal pode ou deve julgar no caso de omissão? Então, o entendimento aqui que prevalece é que ele pode, porque se trata de omissão. Como assim? O juiz esqueceu de julgar um pedido ou simplesmente não julgou um pedido, apesar da parte fazer embargos declaratórios, ele não julgou o pedido. Eu, concretamente, eu tive um caso assim, que o juiz não julgou uma questão, eu fiz declaratórios pela omissão, e o juiz disse que os declaratórios eram improvidos, que a sentença era mantida. Quer dizer, subiu com uma omissão, né, para o tribunal. Algumas vezes o juiz é omisso, nem a parte percebe, sobe com a omissão. O que o tribunal percebe, né, o que o tribunal faz quando ele constata essa omissão? O juiz deixou de apreciar um dos pedidos. O que ele faz? O CPC diz que se ele entender que a causa está em condições de julgamento, ele pode julgar o mérito sim. Mas ele também pode mandar voltar para o juiz decidir. Né? Existe uma certa divergência jurisprudencial, né, e até mesmo principalmente doutrinária, sobre essa questão do pode e do deve. Né? Então, há um entendimento que esse pode aqui vai prevalecer sobre aquele deve. Então, vocês vejam, o juiz não julgou algum pedido, a pessoa pediu dano material, dano moral, lucro cessante, perda de uma chance, danos estéticos, o juiz não julgou a perda de uma chance. Vai para o tribunal percebe que o juiz esqueceu de julgar aquele pedido. O tribunal, tendo o processo pronto, causa madura, pode julgá-lo. Ou então remetê-lo para o juiz julgar esse pedido. Então é porque seria assim, uma violação muito frontal ao do plural esse caso. E por fim, né, o juiz, imaginem, qual é o último caso, o tribunal decide o mérito direto quando? Quando ele anula a sentença do juiz, que é nula por falta de fundamentação. O novo CPC estabeleceu, lá no artigo 489, que o juiz tem que proferir uma sentença fundamentada e deu critérios. O que acontece? O juiz, muitas vezes, não fundamenta nem tendo os critérios que estão lá. Se o tribunal entender que realmente não tem a fundamentação, que realmente a sentença tem que ser nula, o que o tribunal faz? Se o processo já estiver pronto para julgamento, o tribunal julga o mérito direto. E provavelmente nesses casos que estão aqui, o processo esteja pronto, tanto que já está na fase da sentença. Vocês concordam comigo? Então vocês vejam, o juiz acaba nem sendo punido com isso. O juiz faz uma sentença mal feita, não fundamentada. Vai para o tribunal diz, essa sentença aqui é nula, isso aqui é absurdo, não tem fundamentação. O que vocês acham que deveria acontecer? Deveria voltar para o juiz, fazer uma sentença bem feita. O que o CPC diz? Não, deixa assim, porque nesse caso, então, o tribunal já anula aquela sentença e profere uma outra. Então, perde um pouco do sentido, né, da coisa. Mas é a lei. Parágrafo 4º continua na mesma lógica. Tribunal julgando celeridade. Quando reformar sentença que reconheça a prescrição ou decadência, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões e determinar o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau. É o caso do juiz que dá sentença no primeiro grau dizendo que a ação está prescrita ou que decaiu. Então a pessoa juiz numa ação de cobrança, por exemplo, e o juiz diz prescrito. A pessoa apela para o tribunal diz não está prescrito. O que eles estão dizendo? Se a causa já estiver madura, se já tem ali os elementos todos, o tribunal já analisa o mérito e já diz se vai poder cobrar ou não. É sempre essa ideia de suprimir, né, o entendimento de pano de fundo do primeiro grau. Então, a ideia desse 1013, que era o antigo 515, é fazer o quê? É agilizar, é fazer o tribunal resolver questões sem aquela história da volta ao primeiro grau. Por um lado é bom, em homenagem à celeridade, por outro lado é ruim, pela supressão de um grau de jurisdição,
mas é a realidade e já foi interpretado pelo STF como constitucional, não há muito o que dizer. Depois eles fecham falando que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnado por apelação. Eu já falei isso para vocês. Tudo que está na sentença é apelação. Não interessa se pareceria uma interlocutória. Se está na sentença, tudo que está na sentença é apelação. Tudo, absolutamente tudo. Então aqui a gente encerra, né, o recurso de apelação. Lembrando que é um recurso interposto no primeiro grau, que as contrarrazões estão no primeiro grau, que as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento são objeto de preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação, que depois a apelação vai para o tribunal, que o tribunal é que faz o primeiro exame de admissão, que o tribunal depois é que julga o mérito, né, da apelação, que a apelação ela pode ter lá, né, devolver a matéria para o tribunal julgar diretamente o mérito, nesses casos que nós vimos agora, que a apelação, né, é um dos recursos mais importantes do sistema. Por quê? Porque eu posso devolver matéria de fato, matéria de direito, e é depois da cognição plena que o juiz faz, que é o recurso, digamos, em efeito também mais importante. Por quê? Porque tem o chamado duplo efeito, devolutivo e suspensivo, né? Portanto, impede, em tese, a execução imediata da sentença, exceto naquelas exceções que nós vimos, mas mesmo assim pode-se pedir efeito suspensivo. Então, eu diria assim, ó, dificilmente vocês, na vida de vocês, não interessa o lado que vocês vão escolher, se é MP, se é magistratura, se é advocacia, vocês vão escapar da apelação, porque, como regra, apelação todo mundo faz, né? As pessoas, elas automaticamente apelam, né? Não esquecendo que é um recurso em prazo de 15 dias, que é feito com preparo. Claro, tem aquelas pessoas que não pagam, tem gente que tem prazo dobrado, mas esse é o recurso de apelação, que é o recurso por excelência. Então, se surgiu alguma dúvida, se não entenderam alguma coisa, vocês têm todo o tempo, né? Inclusive amanhã aí é feriado, né? Nós estamos num eterno feriado, que triste isso. Façam perguntas, mandem, você sabe, eu já dei 2 e-mails, eu já dei para vocês, o meu canal do WhatsApp, não tenham vergonha, o WhatsApp é super rápido para mim, né? Que eu estou sempre com ele no celular, eu vou ali, a pessoa tem uma pergunta, eu respondo, não mudo, estamos em plena comunicação, né? Espero que vocês estejam bem, que os seus estejam bem, estejam se cuidando, e muita felicidade para nós todos. Estudem, né, a apelação, que eu já vou dando a dica. A apelação é um dos conteúdos que vai cair na prova. Eu falei para vocês que não caem todos, mas a apelação já vou antecipando que cai. Muito obrigada.